O milagre que libertou a filha de José. José era um homem simples, trabalhador, daqueles que acordavam antes do sol nascer para garantir o pão de cada dia. Morava em um bairro humilde de São Paulo, numa casinha de fundo de quintal que dividia com a esposa, Maria, e a filha mais nova, Ana, uma adolescente de 15 anos cheia de sonhos. José sempre tinha sido um pai presente, mas nos últimos meses, algo o consumia por dentro. A filha estava doente, e nenhum médico conseguia ajudar. Ana sofria de um transtorno alimentar grave. Começou com uma dieta inocente, como muitas garotas da idade dela, mas logo virou uma obsessão. Ela se olhava no espelho e só via defeitos. Parou de comer direito, escondia comida, chorava depois das refeições. Maria tentava de tudo, conversas, carinhos, até ameaças, mas nada adiantava. Os médicos falavam em internação, remédios fortes, terapias longas. José, porém, não tinha dinheiro para tudo aquilo. E mesmo que tivesse, via a filha se consumindo aos poucos, como uma vela queimando até o fim. Uma noite, depois de mais uma discussão com Ana, que se recusará a jantar, José saiu para caminhar. Não tinha destino, só queria respirar. Andou pelas ruas escuras do bairro até parar em frente a um prédio simples, sem luxo, com uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil. Ele já tinha ouvido falar daquela igreja. Vira irmãos e irmãs passando pela rua, sempre vestidos com modéstia, as mulheres de saias longas, os homens de camisa social, todos com um ar de paz. Mas nunca tinha entrado. Naquela noite, porém, algo o atraiu. Talvez fosse o cansaço, ou a desesperança, ou quem sabe uma voz que só ele ouviu. José subiu os degraus e empurrou a porta. Dentro, o salão era simples, paredes claras, bancos de madeira enfileirados, sem altares chamativos, sem imagens, sem nada que distraísse. No centro, um grupo de pessoas cantava a capela, sem instrumentos, só vozes unidas em harmonia. Era um hino que José não conhecia, mas as palavras o tocaram. Asterisco é Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Pois só em ti, Senhor, posso descansar, asterisco. Ele ficou parado na entrada, sem jeito, até que um irmão de rosto sereno se aproximou. Boa noite, irmão. É a primeira vez aqui? Perguntou, com um sorriso tranquilo. Sim, José gaguejou. Eu só queria ouvir. Fique à vontade. A porta da casa do Senhor está sempre aberta. José sentou-se no último banco. Olhou ao redor, homens de um lado, mulheres do outro, todos vestidos com simplicidade, alguns com bíblias nas mãos. Não havia pregadores gritando, nem shows, nem nada que lembrava as igrejas que ele via na televisão. Só uma quietude, uma seriedade que o fez sentir respeito. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, dirigia a reunião. Falou sobre a fé, sobre como Deus ouve os que clamam a Ele de coração sincero. Depois, veio o momento das orações. Os irmãos se ajoelharam, e José, sem saber bem o que fazer, seguiu o exemplo. Fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, deixou as lágrimas caírem. Senhor, sussurrou, eu não sei se o Senhor existe, mas se existir, por favor, ajude a minha filha. Ninguém o julgou. Ninguém o pressionou. Só ouviu, em meio às vozes dos outros irmãos, pedidos semelhantes, por saúde, por família, por paz. Quando a reunião terminou, o ancião anunciou que na próxima semana haveria um culto de oração especial. José saiu dali com uma estranha sensação de alívio, como se tivesse deixado parte do peso naqueles bancos de madeira. Nos dias seguintes, José voltou. Desta vez, levou Maria. Ela, que sempre fora católica, estranhou no início a simplicidade do lugar, mas logo se sentiu acolhida. Os irmãos não faziam perguntas indiscretas, não cobravam nada, só ofereciam um sorriso e um Deus abençoe. No culto de oração, José contou ao ancião sobre Ana. O homem ouviu com atenção, depois colocou a mão em seu ombro. Irmão, Deus é poderoso. Traga sua filha aqui. Vamos orar por ela. Mas ela não vai querer vir, José desanimou. Ela não acredita em nada disso. Deixe isso com Deus, respondeu o ancião. Ele toca nos corações. Naquela semana, Ana piorou. Recusou-se até a tomar água. Maria chorava escondido no quarto. José, porém, não desistiu.
Na noite do culto, ele foi sozinho novamente, mas desta vez, pedindo com mais fé. Senhor, eu não sei como, mas traga minha filha até aqui. No domingo seguinte, algo inesperado aconteceu. Ana, que há semanas não saía do quarto, apareceu na sala enquanto José se preparava para ir à igreja. Pai, ela chamou, com voz fraca. O senhor vai naquele lugar de novo? Sim, filha. Ela hesitou, olhando para o chão. Posso ir com o senhor? José quase não acreditou. Maria abraçou a filha, chorando. Não fizeram perguntas, não pressionaram. Só se arrumaram e saíram juntos. Na congregação, Ana foi recebida com o mesmo carinho. Ninguém a encarou, ninguém fez comentários sobre sua magreza excessiva. O ancião, ao vê-la, apenas sorriu e disse: Seja bem-vinda, irmã. Deus te trouxe até aqui. Naquele dia, houve a Santa Ceia. José nunca tinha participado de algo tão solene. Os irmãos, em silêncio, partilhavam o pão e o vinho, lembrando o sacrifício de Cristo. Ana observava tudo, com olhos arregalados. Quando chegou a vez dela, hesitou, mas uma irmã ao seu lado lhe estendeu a mão, encorajando-a. Ana aceitou o pão, comeu um pedacinho, e algo dentro dela parece ter se quebrado. Começou a chorar, sem conseguir parar. Depois da ceia, veio o momento das orações. O ancião pediu que quem quisesse fosse à frente. José, sem pensar duas vezes, levou Ana pela mão. Ela tremia. Os irmãos se aproximaram, colocaram as mãos sobre ela e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, eram clamores sinceros. Senhor, libera esta irmã. Jesus, toca neste coração. Dai-lhe força, Pai. Ana chorava mais ainda, o corpo sacudido por soluços. De repente, como se uma corrente se rompesse, ela caiu de joelhos e gritou: Eu quero viver. Eu não aguento mais isso. Os irmãos continuaram orando. José, de olhos fechados, sentia as lágrimas escorrendo. Não sabia quanto tempo passou, mas quando Ana finalmente se levantou, havia algo diferente nela. Uma luz nos olhos, uma determinação que não estava lá antes. Nos dias que seguiram, Ana começou a comer. Devagar, com dificuldade, mas comeu. Maria preparava suas refeições com cuidado, e José, todas as noites, agradecia a Deus. Uma semana depois, Ana pediu para ser batizada. Eu quero seguir a Jesus, disse ao ancião. Quero que ele mude minha vida. O batismo foi num domingo de manhã, numa piscina simples, atrás da igreja. Ana, vestida com uma túnica branca, desceu as escadas trêmula, mas sorrindo. Quando emergiu da água, os irmãos cantavam. Asterisco lavado estou, sim, lavado estou. No sangue do Cordeiro Imaculado. Asterisco. José não conseguia parar de chorar. Não era só pela filha, era por ele também. Aquela igreja, tão simples, tão diferente de tudo que ele conhecia, tinha lhe mostrado que Deus não precisa de espetáculos para agir. Ele age onde há fé, onde há corações sinceros. Ana se recuperou. Não foi da noite para o dia, mas com o tempo, com as orações, com o apoio dos irmãos, ela voltou a sorrir. Começou a ajudar na igreja, a cantar nos hinos, a ler a Bíblia. José e Maria se batizaram também. A família que estava se desintegrando se reuniu em Cristo. Um ano depois, Ana deu seu testemunho numa reunião. Ficou de pé, como é o costume na congregação, e falou com voz firme. Eu estava presa numa escuridão que eu mesma tinha criado. Mas Deus, através dos irmãos aqui, me mostrou que Ele é maior que qualquer doença, qualquer medo. Não foi medicina, não foi força de vontade. Foi a mão de Deus que me libertou. José, sentado no banco, ouvia a filha com o coração transbordando. Aprendeu que, às vezes, a resposta não vem como a gente espera. Não veio através de médicos, nem de dinheiro, nem de soluções humanas. Veio através de uma porta simples, de irmãos que oravam de joelhos, de uma igreja que não prometia milagres, mas vivia eles. E a maior lição que José levou para a vida foi esta: Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele só precisa de um coração disposto a crer. Naquela mesma noite, enquanto a reunião ainda seguia com louvores e testemunhos, José sentiu algo diferente dentro de si.
Não era só a alegria de ver a filha livre, mas uma certeza que ele não conseguia explicar. Era como se Deus estivesse lhe dizendo: agora é a sua vez. Ele já tinha visto muitos milagres na congregação, mas sempre achou que eram para os outros. Dessa vez, porém, a mensagem era clara. Quando o pastor fez o chamado para quem queria se render aos pés de Jesus, José não hesitou. Levantou-se, caminhou até a frente e ajoelhou-se no mesmo chão onde, meses antes, tinha chorado pedindo por Ana. Os irmãos o rodearam, colocando as mãos sobre seus ombros, orando com fé. Não eram palavras bonitas, eram clamores do coração. E foi ali, entre lágrimas e súplicas, que José sentiu um peso sair de suas costas. Não era só o cansaço dos anos de luta, era algo mais profundo. Era o perdão que ele tanto precisava, mas nunca tinha buscado direito. Porque José guardava uma dor antiga. Anos antes, quando ainda era jovem, tinha magoado pessoas que amava por causa do orgulho. Achava que dinheiro e sucesso bastavam, mas agora entendia: nada enche o vazio do coração como a presença de Deus. E ali, naqueles minutos de oração, ele sentiu que estava sendo restaurado. Quando se levantou, não era mais o mesmo. O rosto estava molhado, mas o peito leve. Os irmãos o abraçaram, e ele entendeu por que Ana tinha mudado tanto. Não era só a cura da depressão, era a transformação que só Jesus faz. Nos dias que seguiram, José começou a frequentar as reuniões com um novo propósito. Não ia mais só por Ana, ia por ele mesmo. Participava das células, lia a Bíblia com fome, e até começou a ajudar nos trabalhos da igreja. Um dia, o pastor o chamou para conversar. José, Deus tem um plano para você. Não é à toa que ele te trouxe até aqui. José ouviu aquelas palavras e lembrou de quando achava que a vida dele já tinha sido escrita. Agora, ele via que Deus estava apenas começando a escrever a melhor parte. E assim, o homem que um dia pensou que tudo estava perdido descobriu que, na congregação cristã no Brasil, não há vida tão quebrada que Deus não possa restaurar. Não há coração tão duro que ele não possa amolecer. E não há milagre tão grande que ele não possa fazer, desde que a gente esteja disposto a dar o primeiro passo. Porque, no final, a maior bênção não foi só Ana estar curada. Foi José entender que, quando Deus toca uma família, ele não muda só uma vida. Ele muda todas. José saiu da sala do pastor com o coração cheio de uma paz que não sentia há anos. As palavras do servo de Deus ecoavam em sua mente como uma promessa: Deus tem um plano para você. Ele olhou para as mãos, ainda marcadas pelo trabalho pesado, mas agora com um propósito novo. Não eram mais mãos de um homem derrotado, mas de alguém que Deus estava preparando. Nos dias seguintes, José começou a servir com mais dedicação. Primeiro, ajudando na limpeza do templo, depois auxiliando na organização dos cultos. Não era nada grandioso aos olhos dos homens, mas para ele, cada tarefa era um passo de gratidão. Ana, agora completamente restaurada, acompanhava o marido com um sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos. Ela orava por ele todas as noites, agradecendo a Deus por ter devolverado não só a sua saúde, mas também o coração do seu José. Até que chegou o dia em que o pastor anunciou que a igreja precisava de alguém para liderar um pequeno grupo de oração nos bairros mais distantes. Era um trabalho simples, mas que exigia coragem e fé. José sentiu o coração acelerar. Ele, que antes fugia até de olhares, agora estava sendo chamado para falar de Deus para outras pessoas. A dúvida veio forte, mas então se lembrou da voz do pastor: Deus te trouxe até aqui. Na primeira reunião, suas mãos tremiam enquanto segurara a Bíblia. As palavras pareciam presas na garganta. Mas quando começou a contar sua própria história, o desespero, a doença de Ana, o milagre, a transformação, algo mudou. Os olhos daqueles irmãos brilhavam, alguns choravam. Um homem, com lágrimas nos olhos, aproximou-se depois e disse: Irmão, se Deus fez isso por você, Ele pode fazer por mim também. José entendeu naquele momento que sua vida quebrada não era para ser escondida, mas para ser um testemunho. Cada cicatriz, cada noite de angústia, cada oração desesperada tinha um propósito: mostrar que Deus não desiste de ninguém. Os meses passaram, e o pequeno grupo de oração cresceu. José, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora falava com uma autoridade que não vinha dele, mas do Espírito Santo. Ana, ao seu lado,
servia com a mesma paixão, visitando os doentes, levando palavras de conforto. Juntos, eles viam famílias sendo restauradas, casamentos sendo salvos, vidas sendo transformadas, assim como a deles tinha sido. Um dia, durante um culto, o pastor chamou José à frente. O templo ficou em silêncio quando ele começou a falar sobre a fidelidade de Deus. Não eram palavras ensaiadas, mas um coração transbordando gratidão. Eu pensei que minha vida tinha acabado, disse José, com a voz embargada. Mas Deus mostrou que tudo aquilo era só o começo. Ele não tira coisas da gente sem dar algo melhor em troca. Ele não nos deixa no chão, ele nos levanta para servirmos a ele. Quando terminou, muitos se levantaram para buscar a Deus. Alguns, com lágrimas, pedindo perdão. Outros, com esperança, entregando suas dores. E José, de pé ao lado do pastor, orava por cada um deles, sabendo que aquele era o verdadeiro milagre, ver vidas sendo mudadas pelo mesmo Deus que o tinha resgatado. Anos depois, quando olhava para trás, José via um homem diferente no espelho. Não era mais aquele que carregava o peso do mundo nas costas, mas um servo de Deus, com uma família unida e um chamado nas mãos. Ana, sempre ao seu lado, sorria ao ver o marido que um dia quase se perdeu, agora guiando outros para a luz. Porque, afinal, o maior milagre não foi só a cura de Ana. Não foi só a transformação de José. Foi perceber que, quando Deus toca uma vida na congregação cristã no Brasil, ele não para por aí. Ele continua escrevendo a história, página após página, até que cada um de nós entenda, não há limite para o que ele pode fazer em quem se entrega de verdade. E assim, a história de José e Ana se tornou mais um testemunho de que, onde há fé, onde há obediência, onde há um coração disposto, Deus faz muito mais do que imaginamos. Ele faz o impossível. Os anos passaram, e o que antes era um simples testemunho contado entre irmãos na igreja se tornou uma semente que frutificou além do que José e Ana poderiam sonhar. A vida deles, que um dia pareceu um deserto sem saída, agora era como um rio que transbordava bênçãos para todos ao redor. José, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora falava com uma autoridade que só vem de quem foi quebrantado e restaurado por Deus. Não era mais o homem amargurado que culpava o mundo por suas dores, mas um servo que, com lágrimas nos olhos, contava como o Senhor o tirou do lodo e o colocou sobre a rocha. Suas palavras não vinham de livros ou teorias, mas da própria cicatriz que Deus transformou em marca de vitória. E Ana? Ana era a prova viva de que Deus não só cura o corpo, mas renova a alma. Aquela mulher que os médicos haviam desistido, que os remédios não conseguiram salvar, agora corria pelos corredores da igreja abraçando as irmãs, orando pelos enfermos, levando esperança onde antes só havia desespero. Seu sorriso era contagiante, sua fé, inabalável. Muitas vezes, quando alguém chegava à igreja com um diagnóstico difícil, era Ana quem tomava pela mão e dizia: Deus fez por mim, e Ele fará por você também. Só crê. Os filhos deles, que antes viam os pais se afundarem em brigas e tristeza, agora cresciam em um lar onde a palavra de Deus era o alicerce. O mais velho, Pedro, aos 16 anos, já servia nos cultos da mocidade, tocando violão e cantando hinos com uma voz que comovia até os mais duros corações. A caçula, Maria, ainda pequena, mas com uma sabedoria que surpreendia, gostava de sentar nos bancos da frente e observar o pai pregando. Certamente, aquelas crianças estavam sendo preparadas para algo maior. Mas Deus não parou por aí. Um dia, durante um culto de oração, José sentiu um peso no coração ao ver um jovem no fundo da igreja, com os olhos baixos e as mãos trêmulas. Era Lucas, um rapaz que, como ele outrora, carregava o vício e a revolta. José não precisou de muitas palavras, apenas se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: Eu já estive onde você está. Mas Deus tem um plano melhor para você. Aquela simples atitude foi o início de mais uma história de transformação. Lucas começou a frequentar os cultos, e, aos poucos, o Espírito Santo foi trabalhando nele. As noites de bebida deram lugar às noites de vigília. As palavras duras se tornaram orações. E, em uma manhã de domingo, durante o culto, Lucas se levantou e, com lágrimas, pediu perdão a Deus e aos irmãos. Mais uma alma resgatada. Mais um milagre que começou com a obediência de um homem que, um dia, quase desistiu de tudo. A igreja crescia, não em números, mas em vidas mudadas. Cada testemunho que José e Ana compartilhavam parecia acender uma chama em alguém.
As visitas que faziam aos enfermos, os conselhos que davam aos casais em crise, as orações que faziam pelos desempregados, tudo era feito com um amor que só quem foi perdoado muito pode dar. E então, veio o dia em que o pastor os chamou em particular. Com um sorriso no rosto, ele disse: Irmão José, irmã Ana, Deus tem usado vocês de maneira poderosa. E Ele está chamando vocês para algo maior. O coração de José acelerou. Será que era possível? Depois de tudo que haviam passado, será que Deus ainda tinha mais? Sim, Deus sempre tem mais. Eles foram convidados a liderar um trabalho missionário em uma cidade vizinha, onde muitas famílias viviam nas mesmas trevas que um dia os envolveram. No início, o medo bateu. Será que somos capazes? Ana perguntou, segurando a mão do marido. José olhou para ela, lembrou-se do homem que foi e da graça que os alcançou, e respondeu: Se Deus nos chamou, Ele nos capacitará. E assim, com fé e algumas malas, eles partiram. Não sabiam como seria, não tinham certeza do que encontrariam, mas uma coisa eles tinham: a certeza de que o mesmo Deus que os resgatou, os curou e os transformou iria com eles. E Deus não falha. Na nova cidade, encontraram resistência, olhares desconfiados, portas fechadas. Mas também encontraram corações sedentos, almas que, como eles um dia, precisavam de uma palavra de esperança. Pouco a pouco, as casas se abriram. As famílias começaram a frequentar os cultos que eles realizavam em um salão alugado. E, mais uma vez, os milagres começaram a acontecer. Uma senhora com um tumor incurável recebeu a cura após uma oração de Ana. Um homem que não falava com a família há anos se reconciliou depois de ouvir José pregar sobre o perdão. Crianças que antes vagavam pelas ruas agora cantavam hinos e aprendiam sobre Jesus. E em cada uma dessas histórias, José e Ana viam o dedo de Deus reescrevendo o que o inimigo tentou destruir. Eles não eram mais apenas um casal com um passado doloroso, eram instrumentos nas mãos do Senhor, provando que, quando alguém se entrega de verdade, Deus não só muda uma vida, Ele muda gerações. Hoje, quando José olha para trás, não vê mais as cicatrizes, mas as marcas de uma batalha vitoriosa. Quando Ana abraça uma irmã que acaba de receber a cura, ela sabe que não é mérito dela, mas da graça que um dia alcançou. E assim, a história continua. Porque Deus não para. Ele não se contenta com meia vitória. Ele quer o coração, a família, a cidade, o mundo. E tudo começa quando alguém, como José e Ana, diz: Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Porque, no final, o maior milagre não é só o que Deus faz por nós. É o que Ele faz através de nós. O milagre completo. A última peça do quebra-cabeça veio quando o filho mais novo do casal, Daniel, que nasceu após anos de oração e um diagnóstico médico de infertilidade, se formou em medicina com uma especialização em dependência química. Não por acaso, mas por propósito. O centro de recuperação que José e Ana fundaram, Raízes de Esperança, agora abrigava dezenas de vidas resgatadas, muitas delas, como eles, marcadas por um passado de dor, mas reescritas por um futuro de propósito. Na noite da formatura de Daniel, sob um céu estrelado que parecia sussurrar promessas, José segurou a Bíblia que Ana lhe dera anos antes, desgastada nas páginas de Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês. Ele sorriu ao ver o filho, agora um médico, abraçando um ex-viciado que, meses antes, chegará ao centro sem esperança. Era o mesmo homem que, anos atrás, roubara a carteira de Ana e que agora, de mãos limpas e coração renovado, seguirá os passos de Daniel para se tornar conselheiro. Ana, com os olhos brilhando, sussurrou: Deus não apenas nos tirou do lixo. Ele nos fez vasos para carregar sua luz. E era a verdade. Cada vida ali, do casal que adotou 3 crianças abandonadas à jovem que superou a depressão e agora liderava um grupo de apoio, era um versículo vivo da restauração de Deus. Reflexão final. O milagre nunca foi só a cura de José ou a libertação de Ana. Foi a cadeia de graça que eles escolheram não interromper. Quando poderiam ter guardado a bênção só para si, estenderam as mãos. Porque a fé que não se torna ação é como uma semente que nunca brota, carregando potencial, mas sem frutos. Lição de vida. Deus não nos salva para nos tornar troféus em uma prateleira, mas faróis em meio à tempestade. O felizes para sempre não é a ausência de batalhas, mas a certeza de que cada cicatriz pode se tornar um mapa para quem ainda está perdido.
José e Ana descobriram que o maior legado não é o que deixamos para as pessoas, mas o que deixamos nas pessoas, e isso só acontece quando, como eles, dizemos: aqui estou. Mesmo quebrado, mesmo com medo, usa-me. E assim, a história não termina. Porque quando Deus começa a escrever, a tinta nunca seca.